Olá pessoal, então vamos para a segunda parte do vídeo sobre o funcionalismo. É importante, vamos nessa. Então pessoal, esse aqui eu quero mostrar para vocês o comparativo de gastos para a gente ver, tá, aonde fica o peso maior dos gastos públicos. Aqui vocês já estão vendo, ó, logo de cara, juros da dívida, 409,6 bilhões de reais, 14% do orçamento efetivo. Amortização da dívida, 1 trilhão e 200 milhões, 41% do orçamento. Só somando esses dois a gente já tem mais de 55% do orçamento. E vocês vão ver isso depois no próximo gráfico. Defesa, 112,5, ou seja, aproximadamente 3,9% do orçamento. Educação, 119 bi, 4% apenas. Saúde, 174,8 bilhões, 6% apenas do orçamento. Aqui eu posso adiantar a vocês, apesar de eu não ter colocado, que vão dar 26,6% gasto com previdência social, que dizem que é, né, o grande problema da nossa... Era o grande problema da nossa economia, até eles conseguirem fazer a reforma e botar todo mundo para trabalhar até a morte agora. E aqui agora o novo problema, é o grande problema, né, que agora vai ser o que vai ser mais atacado agora, até eles conseguirem fazer o que eles querem tanto, que é a reforma administrativa para acabar com o funcionalismo público. 345 bilhões que não chegam a 12%. Como a gente viu no gráfico anterior da OCDE, em 2015, o Brasil já estava nesses 12% do orçamento. Parece que de lá para cá, 5 anos depois, a gente não mudou. Isso demonstra que o funcionalismo público não vem aumentando gastos dentro do orçamento. Ele não vem tendo crescimento. Porque não tem mais concurso há muito tempo, porque não há investimento no serviço público, principalmente no federal, que é o que a gente está tratando aqui, tá? Por enquanto a gente está tratando do federal, os servidores federais. Então essa falácia, ela é muito grande. 12%, estou arredondando, tá? 12%. Agora, aqui para baixo, você tem, olha, a emissão de títulos da dívida pública, que os bancos gostam muito, porque eles compram baratinho e ficam com o governo na mão. E assim a gente depois aumenta isso aqui, ó, o serviço da dívida, que é os juros mais amortização. E aí eles emitem esses títulos e os bancos compram e depois revendem para nós. Os bancos privados, eles ganham na compra e ganham na venda. E depois ganham quando vão resgatar o valor sendo credores do governo. E aqui o orçamento efetivo, que é de 2 trilhões e 900 bilhões. Essa diferença aqui é justamente a transferência dos estados, 294 bilhões, mais a emissão de títulos. Esses dados são desse ano, tá, pessoal? Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês o peso de tudo isso que está acontecendo, que a gente acabou de ver. Serviço da dívida, que é igual à soma da amortização mais os juros da dívida, tá? Do orçamento efetivo de 2 trilhões e 900 bilhões, 55,2%. As transferências, que a gente já tinha visto, 10%. Gasto com pessoal, os 12%, 11,9%. E, como eu disse, previdência, 26,6%. Tá? Sendo que boa parte disso aqui a Seguridade Social já cobre. Porque isso aqui também é uma grande falácia, pessoal. Agora que a gente tem que tentar entender por que agora a bola da vez é o servidor público. A gente está falando dos federais aqui porque é mais fácil de ilustrar, mas a gente vai falar de todos, porque eles estão querendo fazer a reforma administrativa com todas as esferas. Federal, estadual e municipal. Ok?
Aqui, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Apenas 12% é gasto com pessoal, que é aquilo que a gente já tinha visto antes, tá? Do total, os 345 bi. Sendo que desses 345 bi, mais de 40% vem da Seguridade Social, que é a cesta básica de várias arrecadações que são feitas, retirado do trabalhador, do patrão, do empresário. No caso dos servidores públicos, é tirado da previdência que eles pagam, do imposto de renda que eles pagam e de outros impostos que compõem a Seguridade Social. Ou seja, 140 bilhões, o governo ele não precisa se preocupar, porque essa parte aqui, a Seguridade Social que está bancando, do salário do servidor público. Tá bom? Então, na verdade, seria menos de 12%. Se você tirar 40% de 12%, daria aí aproximadamente 8%. Tá? Menos até. Gasto, comparativo de gastos com o pessoal em bilhões de reais. Então, aqueles 375, eu estratifiquei aqui para vocês saberem quem que custa mais caro. Mas a gente ainda não fez a comparação com relação à quantidade de servidores. Aqui é para ver o número absoluto. Tá? Ministério da Defesa, 85 bilhões. Ministério da Educação, 69 bilhões. Ministério da Economia, 42,6 bilhões. E aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Esses dois aqui de baixo, o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação, tem um quantitativo de servidores muito grande, como vocês vão ver à frente. Mas o Ministério da Economia, ele não tem tantos servidores assim para ter um custo de 42,6 bilhões. O que significa que se a gente for fazer o per capita ou por pessoa, o salário médio deles é muito maior, é muito mais elevado. E isso sim a gente tem que levar em conta. Isso sim a gente tem que levar em consideração. Depois vocês têm aqui, ó, Ministério da Saúde, 18,7 bilhões. É pouco para a quantidade de servidores que tem. Se eu não me engano, são 74 mil servidores. É pouco esses 18,7 bilhões. Então você passa a perceber que o salário médio do servidor federal da área de saúde é baixo, assim como o da educação também. Já o do Ministério da Defesa nem tanto. E aí, Ministério da Justiça, que também tem poucos servidores, 11 bilhões. Justiça Federal, menos servidores ainda, 10,5 bilhões. Justiça Eleitoral, menos ainda, 5,9 bilhões. Ministério Público, também tem pouquíssimos servidores, 5,9 bilhões. Câmara e Senado, respectivamente com menos e menos servidores. Então, você vai vendo que aparentemente o valor diminui, mas se a gente for comparar per capita por servidor, na verdade, os salários são bem maiores. Tá? Mas mesmo assim, eu quero insistir que no total ainda não é um número tão grande assim, um valor de 375 bilhões não é um número tão grande para o orçamento brasileiro, para que se faça essa pirotecnia toda que foi feita no Jornal Nacional e que vem sendo feita agora sistematicamente todos os dias, vem se falando na imprensa, na grande imprensa, não só na Globo, mas em vários jornais. Agora a campanha é pela reforma administrativa, que nada mais é do que o fim do serviço público. Comparativo de percentual de gastos com o pessoal. Aqui é para a gente ver quem acaba levando a maior parte do bolo, né? Mas não significa que é o que tem o maior salário. Ministério da Defesa, quase 25%. Ministério da Educação, 20%. Ministério da Economia, como eu disse para vocês, que tem um número de servidores muito menor, mas que tem um peso grande, 12,3%. E aí o que chama atenção? Aqui é transferências para estados e municípios, então não conta. Ministério da Saúde, que tem muitos servidores,
5,4%, e Justiça do Trabalho, que tem muito menos servidores que o Ministério da Saúde, 5,3%. É aí que eu falo, pessoal, a diferença de quem trabalha muito, é muito importante e necessário, como são os servidores do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, e os que, não que não sejam necessários, mas que têm um número muito menor, com salários muito maiores, como o Ministério da Economia e a Justiça do Trabalho. Assim como também o Ministério da Justiça, a Justiça Federal. Então, a gente precisa ver, né? Tratar todos como iguais, todo servidor público não presta. O servidor público ele tem um papel importantíssimo, não só com relação ao cuidado da coisa pública, como com relação à economia de um país. É importante se pensar nisso. Tá? Em vários lugares, o servidor público, principalmente nos pequenos municípios, até nas grandes cidades, nos grandes municípios, nas capitais, o servidor público municipal e estadual, eles sustentam a economia. Sustentam a economia. Porque são eles que ainda têm alguma renda, alguma garantia de renda para fazer a economia daquela cidade, daquele estado girar. Então há de se ter muito cuidado com o extermínio do serviço público.